como a gente faz para ter sucesso no casamento? Então, os nossos Chachamim, nossos sábios, dizem a seguinte frase: Ish ve'isha zahu shchina benehem. Se o homem e a mulher têm zehut, zahu, eles têm méritos, shchina benehem, a presença divina, Deus vai estar entre eles. Isso se o casal, o homem e a mulher, tem zehut, tem méritos, tem mitzvot, sim? Lo zahu, se eles não têm méritos, sim? Aí a Gemara é muito simpática. A Gemara diz que se o casal não tem mitzvot, não tem méritos, esh ochaltam, o fogo vai consumi-los. Simpático, não? Assim, piromaníaco. Não é um pouco forte? Tá bom, não tem mitzvot, não precisa, o fogo vai consumi-lo. O que o fogo tem que... Deus me livre. Arrogando praga para os casais? Os nossos grandes sábios não tinham mais o que fazer na vida do que ficar arrogando praga para os casais? Alguns deles até ainda não casados? E a resposta é a seguinte: como é que está a visão de vocês? 20 por 20? Tá, vamos ver se o pessoal vai enxergar. Dá para ver isso aqui? Mais ou menos. Ish. Ishá. Tá bom, vamos caprichar um pouquinho mais. Tá, e agora? Dá pra ver? Ish. E? Ishá? Muito bem. Qual é a diferença entre Ish e Ishá? Ish é Aleph, Yud, Shin. Ishá é Aleph, Shin, Rei. Então a única diferença é Yud e a letra Rei. Sim? Tá. Essas duas letras juntas, aqui e aqui, formam o nome de Hashem. Aleluia. Louvem a Deus. Sim? Claro? Quando você tira o Yud e tira o Rei, o que sobra? Aleph, Shin. O que é Aleph, Shin? Esh. Fogo. Eles não estão rogando praga, eles estão dizendo a coisa como ela é. Se Deus está presente, aí Ish ve'Ishá. Se Deus não está presente, tira o Yud, tira o Rei, só ficou o fogo. O que quer dizer isso? Porque na relação entre Ish ve'Ishá, a relação entre os homens e as mulheres, existe o fogo. Só que precisa tomar cuidado e saber trabalhar com o fogo. Como assim? O fogo à distância ilumina. O casal, quando mantém entre si uma certa distância, conseguem enxergar um ao outro. O fogo, quando você se aproxima um pouco mais do fogo, ele te aquece. Sim? O casal, quando se aproxima um pouco mais um do outro, existe um calor. Existe algo que aquece os dois. Sim? Mas quando você se aproxima demais do fogo, quando não deveria se aproximar do fogo, o que é que acontece? Queima. Num relacionamento a gente pode queimar também. Quando se aproxima demais, quando não precisa. E tem que saber quando tem que se aproximar e não.
Para isso tem mikve, para isso tem uma série de coisas que ajudam a gente a saber colocar essa distância. O que o Alter Rebbe explica sobre isso? Ish ve isha zahu. Zahu significa se eles têm méritos, se eles têm mitzvot. Sim, aí Hashem está entre eles. Hassidut vai um pouquinho mais fundo e explica que a palavra zahu vem de zehut, mérito, e a palavra zahu vem de shemen zayit zach. Zach, em hebraico, quer dizer refinado. Ish veisha zahu, quando um cavalheiro e uma senhorita são refinados, Shekhinah benehem, aí Deus está lá com eles. O que significa ser uma pessoa refinada? Na Gemara, no Talmud, se diz o seguinte: cada um de nós tem que tomar o cuidado de não ser grosso, duro, inflexível, como certas árvores enormes, que são fortes, grandes, etc. E sim, cada um de nós deve aprender na sua vida a ser flexível como o bambu. Por quê? Essas árvores grandes, grossas, enfim, elas parecem muito firmes, muito fortes. Elas ocupam muito espaço. Elas são muito duras. E tem pessoas que são assim, são muito grosseiras, ocupam muito espaço, são muito arrogantes, e elas parecem muito firmes. Mas o que acontece? Mesmo essas árvores fortes, quando bate uma ventania, quando bate um furacão, chega uma hora que elas não resistem. Elas tentam resistir, mas o furacão, a ventania derruba. O bambu não. Pode ventar quanto quiser, o bambu vai, o bambu vem, acabou o vento, ele volta. Qual é a diferença entre o bambu e essas árvores? Essas árvores ocupam muito espaço e uma hora elas caem. O bambu é fininho e ainda é oco por dentro. Ele não ocupa quase nenhum espaço. Quando você não ocupa espaço, você aguenta todas as ventanias da vida. Pode bater o que for, você aguenta. Por quê? Porque você não está lá para existir. Você não está lá para ocupar espaço. Você está lá porque você tem uma missão a cumprir. O vento bate, o vento vai, eu vou, eu volto e continuo lá. Em algumas ocasiões, o Rebbe deu a entender para nós que a função da gente, principalmente hoje em dia, é de sermos inflexivelmente flexíveis. Como é que dá para ser inflexivelmente flexível? Eu tenho que ser totalmente inflexível com os princípios e totalmente flexível com as pessoas. Se você vier para a sinagoga em Shabbat, eu vou te dar Shalom Aleichem muito bom, ainda bem que você veio. Eu não vou te perguntar como você veio para a sinagoga. Estou feliz que você veio. Sim? Mas se você me perguntar, Rabino, pode vir para a sinagoga de carro? O que você quer que eu responda? Não. Dá para entender? Eu não estou aqui para fazer patrulhamento ideológico. Mas os princípios são princípios. Eles não vão mudar. Mas eu vou aceitar as pessoas como elas são. Por quê? Porque as pessoas merecem, têm que ser aceitas. Isso é viver. A gente tem que trabalhar com isso. Porque muita gente quer fazer, e às vezes não sabe como, às vezes não sabe por quê, ou para quê. E a gente está aí para isso.
na vida do casal, não pode ocupar todo o espaço. Porque quando você ocupa todo o espaço, você não se importa com o espaço do outro. E quando você não se importa com o espaço do outro, você não se importa com o outro. O outro só te incomoda. Você não pode casar com uma mulher, os cavalheiros. E vocês não podem casar com um homem. Não é ideologia de gênero. Não é isso. Um casal que encara o outro como mulher ou o outro como homem não é um casal. Um homem não pode se dar bem com uma mulher. Não dá certo. Experiência de quem? Bom, enfim. Por quê? Porque o homem fala em AM e as mulheres respondem em FM. E ninguém se entende. Todo mundo sabe disso. Óbvio. Então os homens não podem se entender com as mulheres. Não existe isso. Então como é que vocês vão casar? Complicado, não? Pouco. Um marido casa com uma esposa, não com uma mulher. Uma esposa casa com um marido, não com um homem. Não existe marido sem esposa. Não existe esposa sem marido. Por quê? Homem e mulher é ocupar espaço. É eu. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Marido e esposa é uma missão. É viver. Enquanto ele olha a si mesmo como marido, ele precisa cuidar da sua esposa. Não é a mulher dele. Enquanto ela se encara como esposa, ela tem que cuidar dele. Porque não é o homem dela, é o marido dela. Essa é a vida deles. É assim que você vive. Eu não posso viver sem ele, ele não pode viver sem ela. É viver, não é existir. É completamente diferente. Por isso que ele diz aqui, Ish veisha zahu. Se o homem e a mulher conseguem se refinar. Veja bem, refinar é ficar fino. Não é assim? Ficar fino, além de emagrecer, claro que é muito bom. Mas ficar fino significa não ocupar espaço. Eu não estou preocupado com o meu espaço. Eu estou preocupado com o espaço dos outros. Por isso que eu posso ser flexível. Por isso que eu posso ser que nem um bambu que vai